Vegetações do Brasil, por oferecimento do professor de Geografia, Leonardo Furtado. O Brasil apresenta extraordinária diversidade paisagística e biológica, que está diretamente associada à variabilidade climática a qual o país está submetido. Com sua grande extensão territorial, o país possui florestas equatoriais e tropicais, o Pantanal, a Mata dos Cocais e a Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro. Ramos da geografia. A fitogeografia é um ramo que estuda a distribuição geográfica dos vegetais nas diversas regiões do globo, conforme as zonas climáticas e os fatores que possibilitam a sua adaptação, principalmente relativos ao meio físico. Quando a fitogeografia une-se à zoogeografia, que estuda a distribuição dos seres vivos, origina-se a biogeografia. A biogeografia estuda, portanto, a distribuição geográfica dos seres vivos de acordo com as condições climáticas e possibilidades de adaptação. Outros fatores podem colaborar para esse estudo, como disponibilidade de água, tipos de solo, ventos e interações biológicas. Aspectos gerais da vegetação do Brasil. Existem diversos tipos de vegetação no território brasileiro, classificados de acordo com o porte ou a complexidade desses ecossistemas, os quais subdividem-se em 3 grupos diferentes. Formações florestais ou arbóreas, árvores de médio e grande porte. Formações arbustivas e herbáceas, plantas de pequeno e médio porte. Formações complexas e litorâneas. Vegetação de transição, geralmente de médio ou pequeno porte. Os principais ecossistemas brasileiros. Floresta amazônica. A floresta amazônica situa-se no norte da América do Sul e ocupa territórios do Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Também conhecida como Floresta Equatorial da Amazônia, possui cerca de 60%, quase 6 milhões de quilômetros de sua cobertura em território brasileiro. Abriga uma das maiores biodiversidades do planeta e possui a aparência de uma camada contínua de copas largas, situadas a aproximadamente 30 metros acima do solo. É densa, perene, não perde suas folhas por completo, e latifoliada, possuir folhas grandes. A vegetação amazônica caracteriza-se, ainda, por ser higrófila, ocorre em áreas de baixas latitudes, de clima quente e úmido, e adaptada à umidade. Ombrófila, espécies adaptadas ao excesso de chuvas. Umbrófila, necessita de sombra para se desenvolver. As diferentes características de relevo, de solo e, sobretudo, de clima justificam a ocorrência de 3 áreas com grupos de vegetação distintos dentro da área da floresta. Mata de terra firme. Mata de várzea. Mata de igapó. A mata de terra firme, também conhecida como caetê, que significa a mata de proporções grandiosas, situa-se em áreas mais elevadas, livres das inundações periódicas, sendo o local onde se encontram as árvores de maior porte, com copas tão grandes que impedem a penetração de cerca de 90% dos raios solares. Essa região abrange em torno de 80% da área da floresta e, apesar do solo pobre em nutrientes e minerais, abriga árvores como a castanheira, o cedro, o mogno e a andiroba. A mata de várzea localiza-se em terrenos baixos, sujeitos à inundação, entre a terra firme, o leito dos rios e os igapós. Inunda-se durante as cheias periódicas e apresenta grande diversidade de espécies vegetais, dentre as quais se destacam as seringueiras, a maniçoba e a maçaranduba. A mata de igapó situa-se em terrenos permanentemente inundados, próximos aos rios. Sua vegetação reúne palmeiras, piaçabas e vitórias régias, o símbolo da Amazônia. A biodiversidade da Amazônia
é possível encontrar em 1 hectare de floresta até 300 espécies diferentes de plantas. Estima-se que a região concentre em torno de 60% de todas as formas de vida no planeta. Abriga mais de 3.000 espécies de árvores, que se encontram imersas em diversos ecossistemas. Algumas dessas árvores são gigantescas, ultrapassando 50 metros de altura. A origem de tamanha biodiversidade pode ser explicada pela teoria dos refúgios, na qual grupos de animais foram isolados em ilhas de vegetação e climas distintos e sofreram adaptação. À medida que as ilhas voltaram a se agrupar em uma única e imensa área verde, a base da diversidade florística e animal estava formada. Com o objetivo de conhecer e catalogar todo esse patrimônio natural, a empresa brasileira de agropecuária, Embrapa, criou bancos de germoplasmas, que são unidades de conservação de material genético proveniente da flora amazônica. Esse banco reúne brotos e sementes com a finalidade de proteger, desenvolver novas espécies, reproduzir e pesquisar plantas úteis ao ser humano. A Mata Atlântica. Antes do período de colonização do Brasil, a Mata Atlântica, também conhecida como floresta latifoliada tropical, acompanhava o litoral do país por uma extensa área que se estendia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Essa vegetação cobria importantes trechos de serras e escarpas do Planalto brasileiro e era contínua, assim como a floresta amazônica. Sua área de domínio abrangia total ou parcialmente 17 estados brasileiros, ocupando uma área original de 1.300.000 quilômetros, cerca de 15% do território brasileiro. Atualmente, o remanescente é em torno de 102.012 quilômetros, ou seja, aproximadamente 7% da cobertura original. Apesar de a Mata Atlântica possuir características semelhantes às da floresta amazônica, ela também possui peculiaridades. Por ser uma formação vegetal típica de regiões de clima tropical, essa floresta é, predominantemente, higrófila, densa, heterogênea e perene. Entretanto, essas características são generalizantes, pois ao longo de toda a faixa de abrangência desse bioma, pelo litoral e pelos planaltos interioranos, não há uma paisagem única de Mata Atlântica, mas uma série de ecossistemas com características próprias, como se pode ver a seguir. Dê uma olhadinha nesse mapa. O que sobrou da Mata Atlântica atualmente, cerca de 5% do que representou um dia. Vamos estudar os tipos de florestas no mosaico da Mata Atlântica. Floresta ombrófila densa aluvial, tipo de mata ciliar que ocorre ao longo dos cursos de água. Floresta ombrófila mista, floresta com araucária. Floresta estacional semidecidual, condicionada pela dupla estacionalidade climática, perde parte das folhas, de 20% a 50%, nos períodos secos. Floresta estacional decídua, ocorre em grandes altitudes e baixas temperaturas, e apresenta queda de folhas. Além desses ecossistemas florestais, ocorrem também os associados, como campos de altitude, brejos interioranos, manguezais, restingas, e ilhas oceânicas no litoral. Essa biodiversidade ocorre devido à interligação dos processos ecológicos dos ecossistemas participantes da Mata Atlântica, que acompanham as características climáticas das regiões em que estão inseridos e têm como elemento comum a exposição dos ventos úmidos que sopram do oceano. Por ser uma das florestas mais ricas em biodiversidade do planeta, a Mata Atlântica abriga cerca de 20.000 espécies vegetais, sendo 8.000 delas nativas da região. Agora vamos estudar um pouco sobre a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é uma área de transição entre a floresta equatorial da Amazônia e a Caatinga e abrange o norte do Tocantins e os estados do Maranhão, Piauí, Ceará. As principais características da Mata dos Cocais são: no extrato mais baixo da mata, encontram-se diversas espécies de arbustos e vegetações de pequeno porte. As folhas das palmáceas são grandes e finas.
As árvores típicas da Mata dos Cocais são o babaçu e a carnaúba, palmeiras que atingem entre 15 e 20 metros de altura, além da oiticica e do buriti. O extrativismo vegetal é a principal atividade econômica desenvolvida na região. O babaçu, predominante nesse ambiente, está sendo devastado em ritmo intenso, pois dele são extraídos vários produtos, como a cera, o óleo e as fibras, que possuem importância econômica para a sobrevivência da população local, além das sementes, utilizadas como matéria-prima pelas indústrias de cosméticos, de medicamentos e de alimentos. No lado leste da mata, no ambiente mais seco, predomina a carnaúba, de cujas folhas extraem-se cera, utilizada como lubrificante na indústria de eletrônicos e de perfumes e na fabricação de plásticos e adesivos. Vamos estudar a caatinga. Constituída de vegetação típica do semiárido nordestino e de parte do norte de Minas Gerais, a caatinga, do tupi, ca igual mata, tinga igual branca, é um bioma exclusivamente brasileiro. Esse bioma ocupa uma área de 84,53 quilômetros, aproximadamente 11% do território nacional, englobando de forma contínua parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte do norte de Minas Gerais. Apesar de estar localizada em uma área de clima semiárido, a caatinga apresenta grande variedade paisagística biológica. A ocorrência de secas sazonais e periódicas estabelece regime intermitente aos rios e impõe o xeromorfismo, em que as plantas adaptam-se à falta de água, reduzindo a perda de líquido por evaporação. As principais características da caatinga são: a substituição de folhas por espinos, o que possibilita a diminuição da evapotranspiração. A ocorrência de plantas com caules suculentos, que armazenam água para os longos períodos de estiagem. O desenvolvimento de plantas com raízes grandes e profundas, que buscam água em áreas mais profundas do solo. A caatinga foi ocupada desde os tempos do Brasil colônia, época na qual se instaurou o sistema de capitanias hereditárias, em que predominava a exploração econômica por meio do extrativismo da madeira, da monocultura da cana-de-açúcar e da pecuária nas grandes propriedades. De acordo com o censo demográfico de 2010, 27 milhões de pessoas vivem no Polígono das Secas, região reconhecida por lei como sujeita a períodos críticos de prolongadas estiagens. Devido à aridez e à falta de chuvas, pratica-se na região a agricultura de sequeiro, que consiste no cultivo praticamente sem irrigação. Os ecossistemas da caatinga encontram-se bastante alterados devido à substituição de espécies vegetais nativas por cultivos e pastagens. O desmatamento e as queimadas são ainda práticas comuns no preparo da terra para a agropecuária que, além de degradar a cobertura vegetal, prejudica a manutenção de populações da fauna silvestre, a qualidade da água e o equilíbrio do clima e do solo. Aproximadamente 80% dos ecossistemas originais sofreram ação antrópica. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. O cerrado. Conheceremos um pouco sobre esse bioma. Também conhecido como a savana brasileira, o cerrado é a vegetação característica da região centro-oeste do Brasil. Ele está distribuído, principalmente, pelo Planalto Central brasileiro, nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, parte de Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal, e abrange um território de 203.6448 quilômetros. Há ainda outras áreas de cerrado, chamadas periféricas ou ecótonos, que são transições entre os biomas Amazônia, Mata Atlântica e Caatinga. Considerando a paisagem, é possível diferenciar os seguintes tipos de cerrado: o campo limpo de cerrado, o campo sujo de cerrado, o cerrado típico e o cerradão. Essa classificação apresenta altura e biomassa vegetal em ordem crescente. Dentre esses tipos, o cerradão é o único considerado como formação realmente florestal.
O cerrado é formado por árvores esparsas, disseminadas em meio a arbustos, a subarbustos e a vegetação baixa, constituída em geral por gramíneas. Esse bioma é constituído basicamente por dois estratos. Um superior, que reúne árvores e arbustos dotados de raízes profundas que lhes permitam atingir o lençol freático, situado entre 15 e 20 metros de profundidade. E inferior, constituído por um tapete de gramíneas de aspecto rasteiro, com raízes pouco profundas, no qual a intensidade luminosa que as atinge é alta em relação ao espaçamento. Sua típica vegetação possui troncos tortuosos e ramos retorcidos, de baixo porte, cascas grossas e folhas grossas e ásperas. No período seco, esse tapete rasteiro parece palha, favorecendo a propagação de incêndios. O Cerrado brasileiro é reconhecido por sua grande biodiversidade, destacada pela presença de ecossistemas compostos por uma rica flora com mais de 10.000 espécies de plantas, das quais cerca de 4.400 são exclusivas dessa área. Até a década de 1950, os cerrados mantiveram-se quase inalterados. Porém, com a construção de Brasília, a partir de 1956, e a abertura de uma nova rede rodoviária, amplos ecossistemas deram lugar à pecuária, à agricultura extensiva, com a soja, o arroz e o trigo, e as rodovias. Essas mudanças apoiaram-se sobretudo na implantação de novas infraestruturas viárias e energéticas, bem como na descoberta de novas soluções que permitiram que solos antes considerados inapropriados ao cultivo se tornassem rentáveis, possibilitando novas atividades agrárias. Durante as décadas de 1970 e 1980, as alterações citadas provocaram um rápido deslocamento da fronteira agrícola, com base em desmatamento, queimadas, uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, o que resultou em um elevado grau de modificação em cerca de 67% de áreas do Cerrado. Atualmente, resta apenas cerca de 20% de área do Cerrado em estado plenamente conservado. Esse restante sofre constantemente com a ocorrência de vossorocas, assoreamentos e envenenamentos. O Complexo do Pantanal, ou simplesmente Pantanal, é um bioma constituído principalmente por savana estépica alasgada, com 150.355 km de extensão e altitude média de 100 metros. O termo complexo justifica-se pelo fato de a região ter mais de um Pantanal dentro desse bioma. A Unesco considera o Complexo do Pantanal como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera. A Comissão Interministerial para a Preparação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, CIMA, define o Pantanal mato-grossense como a maior planície inundada contínua do planeta. Sua localização geográfica é de particular relevância, uma vez que representa o elo entre o Cerrado, na região centro-oeste do Brasil, o Chaco, na Bolívia, e a região amazônica, ao norte. O Pantanal funciona como um grande reservatório de água, provocando uma defasagem de até 5 meses entre as vazões de entrada e saída. O regime de verão determina enchentes entre os meses de novembro e março, no norte, e entre maio e agosto, no sul, nesse caso sob a influência reguladora do Pantanal. Nas planícies pantaneiras, sobressaem solos inférteis, que de modo geral, apresentam limitações à lavoura, visto que, em sua maioria, são alagáveis. Nos planaltos, embora predominem também solos com diversas limitações à agricultura, como a elevada acidez do solo, provocada pela laterização, existem condições que favorecem a pecuária, como a vegetação de pequeno porte com árvores espaçadas e relevo aplainado, os quais facilitam a pastagem. Por ser área de transição, a região do Pantanal detém um mosaico de ecossistemas terrestres, com afinidades, sobretudo, com os cerrados e, em parte, com a floresta amazônica, além de ecossistemas aquáticos e semiaquáticos interdependentes. Assim como os demais biomas, o Pantanal sofre uma série de ações antrópicas que têm impacto direto sobre seu meio ambiente.
Entre elas, é possível citar o garimpo de ouro, uso de mercúrio, a caça, destaque para a caça de jacarés, a pesca e agropecuária predatórias, o turismo desordenado, além da construção de rodovias hidrelétricas. No ano de 2020, o Pantanal teve um quinto de seu território, 15 milhões de hectares destruídos pelo fogo. A mata de araucárias caracteriza-se por ser uma floresta homogênea, com poucas espécies, aberta e de fácil penetração. Apesar de homogênea, na sombra dos pinheiros vivem outras espécies, como o cedro, a embuia, a canela, a gameleira, caviúna e a erva-mate. A araucária angustifolia, também conhecida como pinheiro do Paraná, é nativa do Brasil e espécie predominante na mata de araucárias. Essa vegetação recebeu várias denominações, como mata dos pinhais, floresta de araucária ou floresta ombrófila mista. Encontra-se no Planalto Meridional e estende-se do sul de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, cobrindo cerca de 185 mil quilômetros da região sul do Brasil, ocupando 37% do Paraná, 31% de Santa Catarina e 25% do Rio Grande do Sul, podendo ser ainda encontrada no nordeste da Argentina. Menos de 100 anos de exploração desordenada reduziram essa floresta a 5% de sua cobertura original, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, MMA. Do que resta, apenas 0,7% pode ser considerada como área primitiva. O desmatamento da mata de araucárias começou juntamente com o estabelecimento dos imigrantes europeus na região sul, de onde retiravam madeira para a construção de suas casas e para a instalação de lavouras e áreas de criação de animais. O desmatamento acentuou-se entre 1920 e 1960, quando a procura por madeiras moles no mercado internacional aumentou. Apesar de ser a área florestal de maior devastação no país, foi a zona pioneira de reflorestamento em espécies nativas, ainda que o objetivo atendesse aos interesses comerciais das madeireiras.